Essas tentações, elas vêm para tomar o lugar da palavra e torná-la infrutífera na nossa vida. Jacó tinha recebido uma palavra, mas o que acontece quando nós somos tomados pelos encantos deste mundo? Aqui das riquezas. Sufoca a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. Jacó chegou salvo. Se você vê, ele estava vindo, vencendo e tudo dando certo, a palavra fazendo efeito. Mas veja que depois que ele para e se encanta pela cidade, essa palavra perde o efeito de proteção, de fazer dar tudo certo na nossa vida. Porque, irmãos, ele comprou uma fazenda. Quem compra está com intenção de ficar, se radicar ali, de estabelecer ali, de morar ali. Mas não, Deus não mandou ele parar ali, ou melhor, Deus não mandou ele se estabelecer ali. Deus não mandou ele se radicar ali. Deus disse, olha, você vai voltar para a terra de seu pai, é lá que você vai ter que morar. Mas ele disse, não, vou ficar aqui é bom. Bom para quê? É bom para multiplicar os meus rebanhos. É a tentação que veio sobre Ló. A Bíblia diz que quando Ló e Abraão se separaram, Ló ergueu os olhos e olhou as campinas de Sodoma e parecia o jardim do Senhor. Perceba que, como eu falei, por que são astutas ciladas? Porque elas vêm travestidas de coisa bonita, parecendo um anjo, coisa boa. Vem trazendo para você uma oportunidade de altos ganhos, de prazeres maiores e coisas do tipo. Tudo que tem no mundo, né? O mundo é uma grande armadilha. Como nós vivemos ainda aqui no mundo, precisamos estar sempre vigiando e ouvindo o que Deus está falando. Diga graças a Deus. O Ló viu as campinas de Sodoma, parecia o jardim do Senhor, mas ele não sabia que no lado espiritual, no lado material, nota 1000, todo mundo de Sodoma era rico. O lugar da riqueza, o lugar, a maioria no caso, era um próspero, o lugar que era pujante, tinha muito dinheiro e tinha muita coisa errada que nós já sabemos. Então ele viu só o lado material. Se o Ló parasse um pouquinho, consultasse a Deus, o Ló ia saber que aquele lugar estava pervertido, subvertido, que estava corrompido e que era questão de tempo para desaparecer, né? Então nós não temos acesso ao mundo espiritual, a não ser que nós nos tornemos a palavra. Diga graças a Deus. A palavra mostra tudo que está escondido, que você não sabe. Tudo que está oculto. Se o diabo pôs uma armadilha lá naquela esquina, se lá numa curva, em tal lugar, o diabo disse, é aqui que vai acontecer o desastre. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. O Ló disse, eu vou para Sodoma, eu vou para lá. Mas ele não sabia que dentro de poucos dias Sodoma ia desaparecer da face da terra. Quase que ele desaparece, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a justiça de Abraão. Diga graças a Deus. Olha onde o Jacó estava chegando, pessoal. Mesma tentação. Eu vou comprar uns 10 hectares de terra aqui, meus filhos. Olha só, meus filhos. Gente, que terra boa, esse capim aqui. Que capim que é o bom, pessoal, pagado. Aqui tanto. Quantos fazendeiros nós temos aqui hoje? Acho que está cheio de fazendeiro aqui. Amém? O Jacó olhou para esse capim aqui, aquele excelente. Nós vamos prosperar. Veja que ele se esqueceu da palavra que dizia para ele, vai para onde? Vai para onde? Saiu do coração. Até aqui estava no coração, mas aqui foi substituído. E o que acontece quando é substituída? A palavra se torna infrutífera. Até aqui a palavra salvando. Será que agora, depois que a palavra perdeu o lugar, vai continuar salvando? Irmão, a coisa ficou séria. Vamos ver o desfecho da história, para finalizarmos. Vamos no capítulo 34. Olha o que aconteceu um belo dia. Capítulo 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da onde? Da terra. Um belo dia,
O Jacó, agora fazendeiro, como ele comprou uma terra, então ele multiplicou suas atividades, né? Terra maior, mais empregado, mais investimento. Ele pagou 100 pratas de prata, se eu não me engano, de ouro. Mas veja que agora ele está mergulhado na atividade. Lembra dos cuidados dessa vida? Ele agora é fazendeiro, o negócio dele está no lugar. Batendo um chicotão. E os filhos também, pai, é verdade, pai. Está vendo? Às vezes o pai leva os filhos para uma direção que não é boa, irmãos. Veja que o Jacó agora estava totalmente mergulhado na atividade da fazenda. E deixou a família em casa, deixou a filha em casa. E ele não é só o fazendeiro, o provedor da casa. Irmãos, nós somos também o pastor da casa. Você como pai ou mãe, você é o seu pastor, você tem uma criação de ovelhas, que você precisa estar vigiando contra o lobo, que você precisa sempre estar ligado, que você precisa estar olhando. Vigiando é cuidar. Cuidar não é ficar toda hora. Ei, o que você está fazendo, menino? Daqui 2 minutos. Menino, o que você está fazendo? Não é isso. Senão você vai irritar seu filho. A Bíblia diz para os pais não irritarem seus filhos. Está escrito isso na Bíblia. Amém? Mas você precisa se pastorear, na verdade, é sentar e começar a mostrar para o seu filho quem ele é em Cristo Jesus. E aí, abrir um diálogo, e nesse diálogo com sabedoria, são palavras misturadas com paciência, mansidão e misericórdia, porque os seus filhos também são imperfeitos, eles não vão acertar 100%, mas sempre conversar com eles, mostrando, quando precisar confrontar, mas confrontar como Jesus fazia, com sabedoria, amém? Aquele tempo de dizer para os filhos, você é um capeta, você é isso, esse negócio é coisa da ignorância do passado. Então, tende a haver o tempo, e o pior é que às vezes os pais mergulham-se tanto nas atividades da vida, que não tem mais tempo para estar vigiando espiritualmente, gastando tempo conversando, mostrando. Isso era tão sério que Deus falou para Moisés, diga para o povo ensinar a minha lei, ensinar a minha palavra para os seus povos, como? De manhã, de tarde, ao sentar, ao levantar, ao caminhar. Hoje nós podemos ensinar de Deus em todos os momentos. Você está dirigindo o carro, de repente surgiu uma situação, um negócio, e você já aproveita, olha só, bem que a palavra do Senhor nos ensina, aquilo vai entrando no coração dele. Olha o que está acontecendo ali, mas Deus falou, e vai entrando devagarinho com sabedoria. Veja bem, pessoal, a Bíblia diz que nada deve ser feito por força e nem por violência. Por isso que eu brinquei, que é o cristão dinamite. A dinamite só explode, ela não agrega. Todo lugar onde você explode uma bomba, depois quando você chega lá, está tudo arrumadinho, sim ou não, pessoal? Está tudo fora do lugar. Então veja que esse espírito de explosão desajusta, mas o espírito de paz, o espírito de união, de alegria, agrega. Diga graças a Deus. Faça da sua casa uma atmosfera de amor. Você tem que aprender a construir isso, porque quem é o pastor da sua casa? É você. O pastor da casa ali era o Jacó, mas onde ele estava? O negócio dele está na fazenda. Segura, peão, vambora. Estava gostoso para ele, vida boa, estava, mas se satisfaz só a carne. Veja, às vezes nós temos que abrir mão de coisa boa para nós, para ajudar outras pessoas, principalmente a nossa casa. Diga graças a Deus. Gastar tempo, eu não vou assistir hoje esse programa, porque hoje eu vou fazer aqui em casa uma reunião com o pessoal. Gasta lá 1h, 1h30, ministrando com sabedoria, conversando e principalmente praticando o amor. Por que o Senhor fala tanto do amor? Eu descobri, irmãos, que o amor, o principal de tudo, tem sido deixado de lado, sido tratado como coisa secundária. Por isso nós temos sofrido muito, porque o principal de tudo é o amor. Muita gente sofre por desprezar o favor de Deus e merecido o amor quando esse vem. E nós temos que focar no amor, porque o amor é o ponto de partida para tudo. Se eu e você estamos aqui hoje, começou com amor no coração do Pai por nós. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Tudo começa por amor, porque
Nós ainda somos pessoas imperfeitas. Eu cometo falha. Se você comete falhas, todos nós ainda somos imperfeitos. A única coisa que nos torna novamente é o amor. É isso que nos ajuda, né? Porque sem amor você não consegue conviver com as pessoas, perdoar uma pessoa quando ela falha. Jesus, a vida dele era assim. Ele nos perdoava quando falhávamos. Se não olhar para Jesus, não tem como. Então, o Jacó, irmãos, deveria estar cuidando, pastoreando a sua família, não estava. Resultado, deixou muita família de qualquer jeito, os filhos, sem trazê-los para a palavra de Deus, né? Porque hoje, a Diná, vamos ver o que aconteceu. Olha só, a Diná saiu para ver as filhas da terra. Então perceba que o que atraiu Diná não foi um namorado, por exemplo. Ela não foi lá para namorar, para arrumar um namorado. O que atraiu Diná foi as filhas da terra, foram outras moças. Mas em que sentido, pastor Hugo? No sentido cultural. No sentido da cultura diferente. Curiosidade. Irmãos, e isso o mundo sabe fazer muito bem. Chamarizes, atrativos, coisas brilhosas, coisas chamativas, diferentes. Isso é pecado, pastor Hugo? Não é pecado, porque quem criou a tecnologia, a diversidade na terra, as coisas bonitas, o mundo é lindo, nós temos lugares bonitos, foi Deus. O problema é que o diabo tem usado isso para atrair os jovens, para depois escravizá-los. Por isso que tudo tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. Diga graças a Deus. A palavra de Deus vai filtrando e vai tirando a impureza, ou seja, tudo que é maligno, doloso, tudo que vem para complicar, para atrapalhar, a palavra de Deus vai tirando. Diga graças a Deus. É muito importante você trazer essa atmosfera da palavra para dentro do coração dos filhos. E a importância de trazê-los para a igreja, irmãos. Tem que trazê-los. Mas pastor, Deus não quer vir. Por quê? Porque o culto é cedinho. Tem o culto das 9h30. Tem o das 15. Tem o das 18. Porque se você achar que tá bom para ele ficar dormindo lá, não, você tem que falar para ele, então vamos no outro culto. Vem com ele. Porque ele precisa começar a se inteirar nessa atmosfera da igreja. Ele precisa vir receber a palavra, porque Jesus disse assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Diga graças a Deus. Essa coinonia, a igreja é esse organismo vivo de Deus. Somos nós todos juntos a igreja. Somos humanos, somos falhos, mas o Espírito que está aqui é perfeito, o Espírito de Cristo. É Ele quem ativa. Na minha experiência, pessoal, já vi muito filho chegar na igreja bravo. Vai trazer na igreja, queria estar em casa. Nem olha para a pregação. Aí vai devagar um domingo, outro domingo, aí a cabecinha vai levantando. Passou um mês depois, ele já está. Passou 6 meses, ele já está. Quer dizer, Deus vai quebrando, diga graças a Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, a minha avó não era nem a mamãe ainda, que a mamãe não era convertida, era a vovó. A vovó dizia, me levar para a igreja. Falar, não, vovó, você vai. E eu ia. Aí eu ficava lá, ficava esperando. Daqui a pouco foi entrando. E você vê que as sementes que foram semeadas, elas vingaram, deram fruto. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. É devagarzinho, pessoal. Não força ele, não. Se não deu um domingo, no próximo você vai. E vai vir. Não desista. Traga ele para essa atmosfera de vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é como o martelo que vai batendo. Vai batendo até quebrar a pedra. A parte espiritual da pessoa interiormente, às vezes é muito dura. E se você bater, você não consegue. Sua mão machuca, você não quebra nada. Mas a palavra sabe bater no lugar certo. Diga graças a Deus. Ela entra lá e pum, parte a pedra. Daqui um dia o menino está uma benção, a família está uma benção, servindo a Deus. Ele é outra pessoa. Bom, a Diná foi atraída por esse brilho que o mundo apresenta para os jovens. Ela ficou, vou lá dar uma olhada na roupa delas, o cabelo.
Isso assim, esse negócio de beleza, isso aí, você pode ver, toda mulher, jovem principalmente, quando passa, se vê um corte de cabelo diferente, ela já fica olhando. Isso aí entre elas é uma coisa que Deus criou, sim ou não? Roupa, saia, a cor, o brilho, isso é cor de mulher, pessoal, foi Deus que colocou. Isso ativa, sim ou não? Vai passando, não tem como. O homem passa e não vê nada, mas ela viu a cor da roupa, a cor da sandália, a cor do sapato, ela viu viu o tamanho do brinco. Isso é coisa feminina, então isso é um atrativo. Veja que o diabo, tudo bem que isso existe, mas o diabo pode entrar nas coisas do mundo e transformá-la numa armadilha. O diabo põe uma coisa bonita para atrair. Depois que a pessoa sai da comunhão, o diabo agora joga na prisão. É assim que ele trabalha. Ele não aparece dizendo, eu sou o Satanás, eu vim te levar. Ele faz isso, ele não faz. Porque se ele fizer isso, o pessoal sai fora. Sim ou não, pessoal? Quem quer ir para o Satanás? Ninguém quer ir. Eu estava até falando para o pessoal que o diabo ele é tão manso, é tão malandro, pessoal, que ele enganou o mundo já está na mão dele. E ele conseguiu pôr na cabeça das pessoas lá fora que ele não existe. Hoje a pessoa vai para a festa e se fantasia do capeta, põe o chifre do capeta, põe o rabo do capeta, o tridente do capeta, e sai dizendo, tô com o diabo. E não tem medo de nada, porque na cabeça dele isso é conversa, isso é religião, isso foi inventado, isso é um mito. Olha como o bicho sabe fazer uma cilada. O mundo entrou sem perceber, sim ou não? Agora, isso dá certo com a gente? Não dá. O cristão jamais vai pôr um chifre do capeta, sim ou não? Mas então, conosco, ele trabalha nessa linha. Ele trabalha com emoções e sentimentos de fascinação. Jacó ficou encantado. Meu Deus, eu vou ganhar dinheiro aqui. Isso é uma cilada. Sem perceber, o Jacó foi entrando. E ele levou a família para o lugar errado. Levou a família para uma região onde havia uma cultura diferente, que seria um chamariz, e o pior de tudo, que ele não estava ali. Ele estava lá cuidando das coisas. E a família ficou sozinha. Então nós vemos uma série de erros que Jacó cometeu. A Diná então um dia ela desceu lá na cidade, para ver como é que essa beleza, as mulheres se vestem diferente, o cabelo diferente. Ela foi só por isso. Ela era uma boa moça. Porém, veja o versículo seguinte. Olha quem estava lá na cidade. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe da terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. Código Penal hoje, eu esqueci o artigo, mas é estupro. Violência, conjunção carnal grave. Abuso, coisa brava. Então veja, Jacó foi levar a família dele para um lugar onde não era para levar, se estabeleceu num lugar onde Deus não mandou. Lembra da palavra? Você vai para a terra do seu pai. E o Jacó se ausentou da responsabilidade pastoral familiar, de tão compromissado com o trabalho, ele não tinha mais tempo para estar com a filha. Resultado, o mundo foi atraindo, o mundo foi atraindo, o mundo foi atraindo. Amém? Então aqui nós aprendemos uma série de coisas importantes. Mas eu quero me ater à principal. A principal foi que, quando Jacó tinha no coração a palavra, ele chegou salvo. Mas depois que Jacó trocou a palavra pela ambição das riquezas, essa salvação saiu. Já começou a acontecer coisa ruim. A filha dele foi abusada. E aí, para resumir a história, o que aconteceu? Ela chegou em casa, chorando, e aí contou o que aconteceu. Jacó ficou sem poder fazer nada, era o filho do rei. E aí, vai falar com o filho do rei? Só que os irmãos de Jacó ficaram irados, indignados. Também não podiam fazer nada. Mas ficaram tão revoltados, dois em especial, Simeão e Levi. E eles ficaram assim, mas com ódio do que aconteceu. Ficaram com ódio. Veja que já culminou um sentimento maligno dentro da família.
Agora os filhos já estavam com raiva. Imagine você ter filho com raiva de outra pessoa, querendo matar outra pessoa. Isso não é sadio. Isso é amargura dentro do lar. Isso vai trazer problema. O que aconteceu? Esse filho do rei que abusou Raquel, segundo eles, que se apaixonou pela Raquel. Perdão, pela Diná. Ele se apaixonou, aí foi pedir para o pai dele, que era o rei, vai lá pedir ao Jacó a mão de Diná, que eu quero me casar com ela. E o rei foi. Chegando lá, o Jacó disse, espera aí que eu vou consultar minha família. Consultou os irmãos, e os irmãos de Jacó fizeram um plano, sem falar para Jacó. Jacó não sabia. Vamos concordar em entregar nossa filha, nossa irmã para ele, se eles praticarem a circuncisão. A circuncisão é aquele sinal no órgão genital, é como se fosse um corte, operação de fimose, é uma marca, né, dos descendentes de Abraão. Vamos então pedir para todos os homens aí da cidade de Siquém também circuncisarem. E depois, quando eles circuncidarem, que eles estiverem fracos, vamos vingar a nossa irmã. E aí eles foram falar para o Jacó, pai, pode dar a mão de Diná para ele, com uma condição, que eles todos, inclusive ele, o pai dele, o rei, todos os homens, varões, os machos, circuncisem. Eles vão ter que fazer o sinal como nós somos uma família. Aí o Jacó falou para o rei topou, e assim foi. Todos os homens da cidade, todos, circuncidaram-se. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, armados de espada, foram no terceiro dia, quando os homens da cidade estavam na mais tremenda dor, estavam lá prostrados em cima da cama, todos inflamados de dor, lá, gente com febre, com dor, o pessoal totalmente fraco. Eles chegaram à noite com espada e só foram matando os homens. Presta atenção que isso é sério. Eles mataram todos os homens da cidade, todos, a sangue frio, na espada. Veja o resultado, o saldo de Jacó ter se estabelecido naquele lugar. O saldo foi uma filha abusada, e os filhos de Jacó se tornaram o quê? Assassinos. Eu pergunto, qual pai deseja isso para a sua família? Você está vendo? Esse mundo, ele é cheio de astutas armadilhas. Aonde o diabo conseguiu jogar Jacó? Por quê? Trocou a palavra de Deus. Está vendo que nós não podemos agir por emoção? Você tem que ficar na palavra. Qualquer emoção que você está sentindo. É emoção de alegria, mas eu não vou me deixar levar, vou ficar na palavra. É emoção de ira, está zangado, mas eu não vou me deixar levar, vou ficar na palavra. Porque sair da palavra é pior, irmãos. O inimigo, nós já temos estudado isso aqui, prepara astutas ciladas. São ciladas que a pessoa cai sem perceber. Quando começou a acontecer isso, Jacó já tinha caído na armadilha. Há muito tempo. Então, o foco é o alvo, é Jesus Cristo. É você confiar em Deus. Esperar a hora certa. Como Jacó ficou 20 anos na casa do sogro. O sogro passando a perna dele, complicando a vida dele, atrasando e atrapalhando ele, mas ele esperando o Senhor, confiando em Deus. Erguiu os olhos, passou raiva. Engoliu algumas coisas, teve que engolir algumas coisas, mas ele espera em Deus. E prosperando. Você passa raiva aqui, mas você olha para as bênçãos que Deus está dando, você se alegra, Deus é comigo. Mas não faça nada sem a direção. Quando a direção de Deus chegar, e ela vai chegar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo certo, vos exalte. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Na palavra de Deus você vai são e salvo. Ele saiu da terra de Labão, da terra lá de Padã Arã, e foi. Daqui a pouco Labão saiu com raiva para pegar ele, encontra e se reconciliam.
o intento do mal não se concretizou, porque Deus frustrou. Deus estava ajudando o Jacó. Daqui a pouco Jacó, veio o irmão dele com 400 homens. Meu Deus, ele vem contra mim. O Jacó vai orar. Aí aparece o anjo. Ele luta com o anjo e vence. E daqui a pouco, quando o irmão dele chega, o irmão dele desce. E ao invés de bater nele, brigar com ele, abraça ele, dá um beijo e chora. Se reconciliam. Dando certo, tudo dando certo. Diga graças a Deus. Ele chegou em Siquém, a Bíblia diz salvo. A palavra de Deus te salva. Quando é que tudo começou a desandar e dar errado, pastor Hugo? Quando ele olhou as campinas e disse, eu vou ficar aqui. Nesse momento a palavra saiu e foi substituída pela emoção, ou melhor, pela fascinação das riquezas. E nós lemos que Jesus falou, quando isso acontece, a palavra fica infrutífera. E aí começou a dar tudo errado. E a coisa ficou séria. Sabe por quê? O Siquém, a cidade de Siquém, e o rei de Siquém, o Amor, ele era confederado de várias grandes cidades em volta. Havia muitas outras cidades. Então eles fizeram uma confederação de ajuda. O acordo era assim, a confederação funciona assim. Se você for atacado, eu vou lhe ajudar. Se alguém me atacar, você vem me ajudar. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça poderosa de Jesus, prazer estar aqui com vocês. Você acabou de participar do Show da Fé Fala Amigo, esse amigo que vos fala, pastor Hugo de Oliveira. E eu sempre tenho uma palavra para você. Estamos falando sobre o Josué e o Caleb. E Deus tinha falado para o Josué se apossar de toda a terra. Só que ele não se apossou de toda a terra, ele já estava bem idoso. E ainda havia muita terra. Deus apareceu para ele e disse, está aqui em Josué 13, versículo 1. Então, era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e muitíssima terra ficou para possuir. Então Deus estava falando para ele, Josué, o que você fez, Josué? Por que você ficou meio paralisado? Por que você ficou meio preguiçoso? Você ficou meio acomodado? Olha aí, você já está velho, está sem força, ainda tem muita coisa, não é? Então cuidado para você não assumir uma posição de estagnação na vida. Cuidado com a preguiça. Tem um versículo na Bíblia que diz que o preguiçoso, ele não assará a sua caça. Ele até consegue pegar a caça, mas na melhor parte, que é a hora de fazer a caça, preparar, fazer assada, fazer um guisado, fazer frito, fazer cozido e comer e desfrutar, a melhor parte ele não tomou posse. Então não se engane não. Não pense que a sua vida chegou ao fim. Ah, mas o Josué já era idoso, pastor Hugo. Deus não usa os velhinhos. Quem falou isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia, meu irmão? Meu amigo, isso é mentira colocar na sua cabeça. Se nós virarmos a página, olha que eu vou virar. Capítulo 14 de Josué, aparece outro idoso, que era o Caleb. E o Caleb está completamente diferente. Deixa eu ler para você aqui, ó. 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jafoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e por causa de ti. E o Caleb foi falando, olha, eu era da idade de 40 anos, foi isso há 45 anos atrás, e hoje eu estou com a força de 40, eu estou com 85, disse o Caleb, mas a minha força é de 40. Deus conservou esse velhinho. Ele estava velho, mas ainda havia força, vontade de viver, vontade de produzir, vontade de sonhar, vontade de cuidar da família, de abençoar. Eu vi um vídeo na internet, muito lindo, um velhinho nos Estados Unidos, que foi parado na Blitz, e aí perguntaram para ele, você está correndo? Ele falou, não, estou levando meu filho. Ele tinha 92 anos, o filho dele de 60. O velhinho estava lutando pelo filho ainda. Deus tem saúde para você. Agora tem que ouvir o que ele fala. A palavra de Deus é espírito e é vida. Vem participar nesse domingo aqui na Igreja da Graça. Nós vamos receber mais do Espírito Santo. Tchau. Bem na Graça. Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém na Graça, pela TV Grão-Pará.
canal 14.1 digital e seja abençoado.